Oi pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos a um vídeo direto ao ponto sobre a Vale, uma das maiores mineradoras do mundo, e eu tenho certeza que se você investe a longo prazo, pense em dividendos, pense em uma carteira previdenciária que traga para você excelentes proventos para viver de renda, a Vale provavelmente está na sua carteira ou você está estudando mais sobre a companhia para inserir essa baita empresa em sua carteira de investimentos. No dia 25 de julho, ontem à noite, saiu uma notícia excelente sobre a companhia, onde a Vale reportou um lucro de 210% no segundo tri de 2024, indo então para 2,7 bilhões de dólares e batendo expectativas. Na verdade, superou as expectativas de acionistas, de analistas e do mercado em geral. Mas aí o que é que vai interferir esses resultados na sua vida como investidor? Percebam aqui que junto com esse incrível resultado, a Vale anunciou que vai pagar aos acionistas R$ 2,09 por ação em juros sobre capital próprio. E aí a gente que entende os conceitos e sabe que dividendos e juros sobre capital próprio são dois proventos que faz parte dos lucros da empresa, mas que nos juros sobre capital próprio nós temos os 15% que são retidos, não será R$ 2,09. Retirando esses 15%, nós teríamos aqui R$ 1,77 aproximadamente por ação, o que ainda continua sendo um excelente provento atribuído aos acionistas. E percebam que toda vez que a gente lembrar de Vale 3, nós precisamos remeter a empresa a cenários macroeconômicos, assim como a performance do minério de ferro. E se a gente for olhar o gráfico do minério de ferro, percebam aqui comigo no gráfico que ele atinge a sua mínima de 3 meses. Pensando em tudo isso, a Vale entra nesse bolo se a gente for falar da China e também do minério de ferro, já que essa mineradora também impactada com essas performances. Mas percebam aqui comigo que mesmo agora o minério de ferro atuando em suas mínimas, nós temos um gráfico que não é linear, ou seja, que fica muito claro pra gente e não precisa ser expert nisso, é que quando o minério de ferro voltar a subir e as demandas da China voltar a aquecer, a Vale vai surfar nesse comportamento e entregar melhores resultados e melhores proventos ao acionista. Então entendam que a Vale ainda pode mais. Mesmo pagando esse valor de provento, ainda pode ser muito melhor pensando a longo prazo. E eu já quero te perguntar, você investe na Vale pensando a longo prazo? Quantas ações você tem? Coloca aí nos comentários que eu quero saber, tá bom? Percebam outro ponto aqui bem interessante. Veja, para você receber esse valor por ação, a data de corte vai ser no dia 2 de agosto de 2024. Então, marca muito bem esse calendário aí para você não perder a data de corte, tá, pessoal? E o pagamento vai ocorrer no dia 4 de setembro de 2024. Duas datas bastante importantes. A data de corte vai ser em agosto e o pagamento no dia 4 de setembro. Pagamentos gordos da Vale para você se programar e quem sabe se ainda não atingiu a liberdade financeira, reinvestir esses proventos comprando mais ações da Vale ou de outras empresas, dependendo do seu preço teto. E já que a gente falou sobre reinvestimento, será que a Vale nesse momento está apresentando no nosso gráfico de Scontex um bom ponto de entrada, pessoal? É aí que a gente vai olhar alguns indicadores. Percebam só aqui comigo, ó. Nesse momento, a Vale está com seu preço sobre o lucro 7,10, ou seja, em menos de 7 anos e meio, vamos colocar aí 8 anos, você que compra ação da Vale terá o que investir na empresa novamente em seu bolso. Outro indicador que eu gosto de analisar, o dividend yield, que trata desses retornos de proventos em relação à cotação. Observe aqui nos últimos 12 meses que está em 10,87, um excelente dividend yield. Está com PVP de 1,47 e quando a gente olha em rentabilidade, está com um ROI de 20,68, tá, pessoal? A Vale, que nesse exato momento está custando R$ 60,56
57 centavos, de acordo com o preço justo de Benjamin Graham, onde trata sobre o valor intrínseco. Percebam que está em R$ 88,97, trazendo então a margem de segurança de 46,89%. Quando a gente olha no ranking da Magic Formula de Joel Grimmett, onde separa pra gente empresas boas e baratas, combinando critérios de ROIC e EV/EBITDA, percebam aqui comigo que das mais de 200 empresas, a Vale está na posição 18. E quando a gente olha o gráfico de Scontex sobre o histórico da cotação da companhia, percebam aqui comigo o seguinte: essa linha azul é a linha da cotação da Vale e as oscilações ao decorrer do tempo, e essa linha laranja é o preço justo de Graham. E é exatamente nesse intervalo onde nós vemos o upside e potencial de valorização em relação à companhia. Quando a gente ativa o método de entrada, observe aqui comigo que a última vez que apontou foi quando a Vale estava custando R$ 60,62. Então, como a gente viu que a Vale, a cotação atual, está R$ 60,57 e a companhia trouxe excelentes resultados, provavelmente no gráfico, em breve, vai apontar aqui um novo ponto de entrada. Inclusive, está muito próximo à linha da última vez que apontou pra gente. Mas claro, pessoal, que nada nesse vídeo se trata de recomendação de compra ou venda de ativos financeiros. Tá certo? Outro ponto, quando a gente fala do gráfico de Scontex e como ele analisa esses preços e esses pontos de entrada, o algoritmo leva em consideração critérios técnicos e fundamentalistas para nos avisar melhores momentos em relação ao preço da companhia, a fim de que o acionista não pague caro em relação aos preços das ações, tá bom? Vamos lá. E falando em dividendos da Vale, percebam aqui comigo que o preço teto e margem de segurança dos 6% de Décio Bazin em toda a janela de tempo apresenta pra gente margens de segurança positiva, um preço teto bem acima do preço atual, o que satisfaz o método de Bazin, e a porcentagem do dividend yield médio anual, se a gente for olhar a janela de tempo dos 5 anos, está em 11,12%. Além disso, olhando rapidinho esse desempenho da Vale no segundo TRI de 2024, que foi publicado ontem, no dia 25 de julho, percebam alguns pontos importantes. E só lembrando que esses resultados estão em dólar. Então percebam aqui comigo, percebam a receita líquida de vendas em relação ao segundo TRI de 2024 e o segundo TRI de 2023. Tivemos uma variação positiva de crescimento 3%, onde apresentou nesse indicador quase 10 milhões de dólares. Outro ponto muito importante quando a gente olha a força e a geração de caixa da companhia está aqui no EBITDA ajustado. Percebam que praticamente não mudou em relação à base trimestral, apresentando quase 4 milhões de dólares. Já na base semestral desse indicador, aí sim, nós temos uma variação negativa, porém muito baixa, tá, pessoal? 4% se a gente for comparar os semestres, ok? E não menos importante, eu ainda digo que foi a estrela da vez desse resultado e o que vai impactar diretamente a mim e a você, acionista da Vale, o lucro líquido atribuível. Observa aqui no segundo TRI de 2024, em relação ao segundo TRI de 2023, um aumento de 210%. E ainda, se a gente comparar o primeiro TRI de 2024, nós temos um aumento de 65%. Na base semestral, percebam aqui um aumento de 63%. Esse resultado, para mim, mostrou muito do que a Vale é capaz. Além disso, pessoal, observa aqui a dívida líquida, 8,5 milhões, uma diminuição de 4% no trimestre em relação à dívida líquida. E se a gente for olhar no primeiro TRI de 2024, em relação à dívida líquida, também tivemos um aumento de 15%. Então é uma companhia, pessoal, que vem diminuindo o seu endividamento, um ponto bastante importante. Não adianta muitas vezes ser lucrativa demais e aumentar o seu endividamento, e a Vale já mostrou isso pra gente, que vem tendo esse compromisso nessa diminuição de dívida e também aumentando o fluxo de caixa livre, onde, consequentemente, vai impactar o meu bolso e o seu, trazendo muito mais proventos para nós acionistas,
pensando a médio e longo prazo. O vídeo então foi esse, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Particularmente, eu tenho Vale em carteira. Pensando em aposentadoria, ela é uma das companhias que eu coloco lá na minha carteira previdenciária. Na minha opinião, uma excelente empresa com baita potencial. Claro que a gente deve entender, principalmente você que é iniciante, esses ciclos do minério, como eu já falei para vocês no vídeo, e o cenário macroeconômico, mais uma empresa que, mesmo com essas oscilações, remunera muito bem os acionistas e, na minha opinião, tem a tendência de remunerar muito melhor os investidores. Mas aí eu quero saber de você. Você investe em Vale? Tem essa ação em carteira? Coloca aí nos comentários que eu quero saber, tá bom? Não esquece, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Um forte abraço e para eu saber que você ficou comigo até aqui, coloca aí nos comentários: a prosperidade flui em mim de maneiras inesperadas. Coloca aí: a prosperidade flui em mim de maneiras inesperadas. Declara isso, tá bom? Um forte abraço, fiquem com Deus, até a próxima e fui!